Provérbios capítulo 3, versículo 1 diz assim: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e no teu coração guarda os meus mandamentos. Amém? Não te esqueças da minha lei, e no teu coração guarda os meus mandamentos. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Deus, por cada oportunidade qual foi dada aqui essa noite, por cada palavra, pelos louvores que foram entoados. Eu sei que o Senhor já falou conosco, Deus, através dessas oportunidades, através desses louvores. O Senhor tem se mostrado presente em nossas vidas todos os dias. A tua palavra diz: onde houver dois ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor está. Eu sei que o Senhor se faz presente no nosso meio essa noite. Me coloca, Deus, em tuas mãos, para que eu possa, Senhor, trazer a tua palavra, Deus, essa noite, Senhor, nos corações daqueles que nos ouvem nesse lugar, e também através, Senhor, desta live. Usa-me segundo, Pai, a tua vontade, não conforme, Deus, o meu querer. Que o Senhor fale conosco, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar esta noite. Toca as nossas vidas, o nosso coração, alimenta, Senhor, Deus, as nossas vidas, para que nós possamos crescer a cada dia na tua presença, com sabedoria e com graça, e na unção do teu Espírito Santo. Colocando assim em tuas mãos, Senhor, já te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém? Provérbio de Salomão. Amém? Glória a Deus. Ele diz: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e no teu coração guarda os meus mandamentos. Amém? Se a gente olhar, vasculhar a palavra de Deus, toda a Bíblia, a gente vai encontrar vários versículos onde Deus nos incentiva a estar atento à palavra de Deus. Amém? Deus nos incentiva que nós estejamos atentos àquilo que Ele fala, porque é através da palavra de Deus que nós somos alimentados e transformados. Amém? O mundo, ele sabe que Deus existe, não é verdade? Todo mundo sabe que Deus existe. Deus, Ele mostra a sua existência, não só pela sua palavra, mas por todas as coisas que foram feitas. Amém? Não tem como negarmos a existência de Deus. Nós sabemos que as pessoas, muitos, dizem e creem em Deus, mas só crer não é o suficiente. Amém? Só crer que Deus existe não é o suficiente. A Bíblia diz que até o diabo, ele crê e treme. Amém? Então só crer não é o suficiente. E quando nós entramos na igreja, quando nós chegamos aqui, nós viemos aqui por quê? Nós não só cremos, como também queremos compreender o Deus que nós servimos. Amém? Então quando você compreende, quando você entende, fica mais fácil de você seguir, fica mais fácil de você obedecer. Amém? Deus exige de nós, de certa forma, uma obediência. E nós temos que atentar para essa obediência que Deus, Ele busca em nós. Porque se nós não obedecermos a Deus, não entendermos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, ou que Deus exige de nós, nós corremos um grande risco de não andarmos nem pelo caminho correto. E uma vez entendendo que Deus existe, também é necessário que a gente entenda o que Ele quer, para que a gente possa viver. As pessoas que creem que Deus existe, sabem que que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nem sempre as pessoas tomam a palavra, o que está escrito aqui, como parâmetro para que possa se desenvolver. Amém? Às vezes as pessoas procuram desenvolver, crescer, aprender de uma forma diferente daquilo que Deus procura fazer em nossas vidas. Ou seja, nós podemos adquirir conhecimento e entendimento fora da palavra de Deus. Amém? Podemos adquirir esse conhecimento, esse entendimento. Mas o entendimento correto, o que nos vai trazer vida, ele vem através da palavra.
Por isso ele diz aqui: filho meu, não te esqueça da minha lei, e no teu coração guarda os meus mandamentos. Não só ouvir e esquecer, mas também guardar. Amém? Guardar significa colocar em um local onde vai estar seguro, no local onde você não vai esquecer. Amém? Ninguém guarda nada para perder, ou guarda? Não, quando você guarda para você lembrar. Na verdade, eu guardei um negócio em tal lugar, porque você não quer perder. Então Deus diz a mesma coisa para nós: guarda os meus mandamentos. Então nós temos que guardar os mandamentos de Deus em um lugar onde a gente possa achar, um local de fácil acesso. Amém? Porque se a gente guardar, se a gente não guardar esses mandamentos, a gente ouvir e deixar eles em qualquer lugar, no momento que a gente precisar dele, a gente vai sair procurando e tateando, amém? Para que a gente possa encontrar. Vou dar um exemplo. Minha carteira, a chave do carro e a chave da porta está sempre no mesmo lugar, todos os dias. Eu coloco lá no mesmo canto. Porque quando eu saio de manhã, eu passo a mão, que às vezes nem percebo que eu estou pegando, já pego tudo junto e levo. Eu já sei exatamente onde está. Se acontecer de alguém tirar, pronto. Aí eu já fico louco, um lado vou para o outro, eu procuro, eu perdi, eu não sei onde eu deixei. Então eu já deixo exatamente naquele lugar todos os dias, porque é um local de fácil acesso. Então a palavra de Deus, se ela também tiver colocada em um local de fácil acesso na nossa vida, na hora que nós precisarmos, ela vai, amém? Está ali. Amém? Você não precisa correr para entender, você não precisa correr, procurar em vários lugares para achar, não, porque ela está fácil, ela está ali. Está um local de fácil acesso. Amém? Ele diz: filho meu, guarda os meus mandamentos. Amém? Onde é que ele disse ele guarda? Teu coração. Amém? Não te esqueça da minha lei, e no teu coração guarda os meus mandamentos. O que é que a gente guarda no nosso coração? Já parou para pensar o que é que que você gosta, que você guarda ali, sabe, dentro do teu coração, que você estima muito, né? Algo importante, algo que para você é essencial, algo que para você faz toda a diferença. Você está ali, você guarda aquilo com muito amor, com muito carinho dentro do teu coração. Não é verdade? Quando nós ganhamos alguma coisa, quando nós temos alguma coisa, quando nós gostamos de alguém, nós, né, colocamos ali, né, no mais íntimo do nosso ser, guardamos com carinho, com prazer, lembramos com cuidado, lembramos com prazer, né, e cuidamos com dedicação. Se nessas coisas nós tivéssemos o mesmo cuidado que nós temos, se é o mesmo cuidado que nós temos com essas coisas, nós tivéssemos com a palavra de Deus, ela transformaria a nossa vida de maneira, amém, que a gente seria, eu não vou dizer que nós não somos o povo mais feliz dessa terra. Amém? Porque a palavra de Deus é algo precioso. Quando a gente está lendo a palavra de Deus, quando a gente pega a Bíblia para ler, quando ela começa a se revelar no nosso coração, é algo que enche a nossa vida e os nossos olhos. Amém? É algo que traz prazer, traz paz, traz alegria, traz satisfação. Amém? Traz aquietação. Quando nós nos debruçamos na palavra de Deus. Nós passamos a nossa vida todinha fazendo tantas coisas, correndo para tanto lugar. Dedicamos tanto tempo na nossa vida a coisas que são importantes para nós. Não vou dizer que não são importantes, são importantes. Mas esquecemos da coisa mais importante desse mundo, a qual nós aceitamos, a qual nós entendemos que é verdadeira. Às vezes esquecemos de ter o mesmo cuidado com ela. Aqui no versículo 2 ele diz assim: porque se a gente guardar
Essa palavra no nosso coração, ele diz, porque ela aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e de paz. Deus, ele começa a mostrar quais são os benefícios que nós temos quando nós guardamos a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos nos tornar mais íntimos, amém, dessa palavra, mais íntimos de Deus, para que ela possa fazer, ela tem um efeito benéfico na nossa vida. Amém? Por que a lei do Senhor é tão importante para o cristão? Vou falar 3 coisas aqui. Primeira, ela é um guia seguro. Amém? A palavra de Deus é um guia seguro. O brasileiro, ele não tem o costume de ler manual. Amém? Quem compra qualquer coisa, dificilmente lê o manual. Eu mesmo não leio. Eu vou ser sincero. Eu só vou ler se eu não conseguir. Se eu não conseguir lidar com o negócio, se eu não conseguir usar, aí eu vou para o manual. Mas de cara eu não esqueço o manual, eu vou direto. Amém? Então na nossa vida às vezes é parecido. A gente entra na vida direto. A gente vai direto para a vida, vai direto para as situações. E a gente só vai procurar o manual quando dá alguma coisa errada. Amém? Né? Eita, o negócio deu errado agora. Aí a gente começa a dizer, poxa, eu vou ler a Bíblia agora. O que é que Deus diz a respeito disso, daquilo ou daquilo outro? Ou seja, quando a gente não consegue resolver, aí a gente vai procurar aquele que resolve. Amém? Onde deveria ser o contrário. Nós somos cristãos e nascemos com um manual de vida. Amém? O único povo na terra que tem um manual de vida é os cristãos. Que ensina como você deve viver, como você deve se portar, como você deve agir, como você deve ter fé. Irmão, deixa eu ler um texto aqui maravilhoso, que mostra quem Deus é na nossa vida. E quando as pessoas estão vivendo sem ter a noção que isso está escrito. Quantas pessoas nesse mundo estão passando por dificuldade, estão passando por necessidade e não sabem que Deus disse que Ele é a nossa mão forte que nos sustenta. Quantas pessoas estão precisando ouvir isso? Quantos textos nós já lemos que hoje nós esquecemos? Às vezes nós nem lembramos mais. E às vezes quando alguém lê um texto aqui na frente, nós lembramos, nossa, já vi esse texto. Então esse manual de vida parece que tem sido esquecido nesses dias. Mas ele é o único guia que nós temos para que nós possamos viver. Para que nós tenhamos dias, muitos anos, não só anos, mas também anos de vida e de paz. Amém? Então Deus, na sua imensa sabedoria, porque Deus ele não tem como nós entendermos a plenitude de Deus completamente. Amém? Se a gente tentar imaginar quem é Deus, né, nós não vamos conseguir entender a plenitude de Deus. Porque Deus é tudo que está aqui, ó. Deus fez todas essas coisas. Deus está em todos os lugares. Você olha para o universo, você olha para uma estrela, Deus está além de tudo isso. O homem criou um telescópio agora que ele consegue mais ver estrelas, galáxias que não poderiam ser vistas se a gente olhasse aqui da Terra. Mas lá eles conseguem ver coisas maravilhosas, coisas lindas que foram criadas. E a intenção é chegar ao início de tudo. Chegar ao início de tudo significa chegar aonde Deus está. Nunca chegaremos. Nunca o homem chegará aonde Deus está. O homem jamais, com a sua tecnologia, ele vai conhecer o Criador. Porque Deus não pode ser colocado dentro da sabedoria humana. Mas o mais interessante que eu acho disso não é que Deus, ele não pode ser colocado dentro da sabedoria humana. É porque Deus, na sua imensa sabedoria, ele escreveu algo.
É tão maravilhoso que é capaz de mostrar quem Ele é. Já pensou nisso? O homem com toda a sabedoria e inteligência do mundo, a capacidade que o homem tem de criar e de fazer, ele não consegue explicar Deus. Mas quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, quando nós temos intimidade com Deus, nós começamos a compreender a grandeza de Deus, de quem Ele é e o que Ele é na nossa vida. A gente seria capaz de fazer isso? Nunca. Só Deus pode fazer essas coisas. E Deus, Ele está tão acessível para nós, tão acessível, que a gente muitas vezes acha que é impossível chegar perto dEle. Mas Deus está acessível. Deus, Ele está bem perto. Bem perto. E Ele pode, e você pode ter acesso a Ele a qualquer momento. Essa madrugada, essa agora não, outra madrugada aí, eu acordei, acho que 2, 3 horas da manhã, não sei, e eu não consegui orar. Eu, infelizmente, eu não sou tão bom assim para orar. Eu oro, eu intercedo, eu gosto de estar orando, mas nem sempre, acho que eu tô assim, apto, disponível não, como eu posso dizer, com disposição para orar. E eu fiquei pensando, acho que o Senhor quer que eu ore, né? 3 horas da manhã eu acordar, alguma coisa o Senhor quer comigo. Aí eu disse, não, vou ler a Bíblia. Aí eu fui ler Apocalipse. Quem lê Apocalipse? Quase ninguém, né? Mas eu fui ler Apocalipse. E é tão maravilhoso quando eu comecei a ler a forma que João descreve a plenitude de Deus, as coisas de Deus, como Deus é. Eu digo que isso é maravilhoso demais. Só Deus, só Deus pode se mostrar, só Deus pode se revelar ao homem, mais ninguém. Então o homem não vai revelar a Deus, mas Deus se revela ao homem. E o melhor de tudo é que Ele quer se revelar. Sabia disso? Deus, Ele quer se revelar ao homem, Ele quer se mostrar no coração do homem. O mais importante é isso é maravilhoso. Então há tanta sabedoria no mundo, mas com tanta sabedoria, os homens, eles não vão conseguir entender a Deus. Porque Deus só pode ser entendido pela simplicidade do Evangelho. Deus chega para mim, para você e diz, filho meu. Aí se você for olhar para a grandeza de todas as coisas, você vai dizer, como é que eu posso ser filho de Deus? Se Deus é algo tão grande desse jeito, né? Mas nós somos filhos de Deus. Toda a grandeza dele, toda a grandeza que Deus tem, Ele colocou dentro do teu coração. Toda a grandeza de Deus, todo o poder, toda a glória. Jesus disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você. Toda a sua glória, todo o seu poder hoje está dentro de você. E quando Deus abre os nossos olhos espirituais, a gente lê Apocalipse e começa a ver a grandeza de Deus. Tem pessoas que têm medo de ler esse livro. Eu não sei, eu nunca tive. O livro que eu mais li na Bíblia foi Apocalipse. Eu gosto das figuras, das coisas, é muito interessante, muito bonito. E mostra um Deus tão grande e poderoso que o inimigo jamais vai poder destruir ou desfazer aquilo que ele já fez, aquilo que ele determinou. Então vai se cumprir. Dia após dia, as coisas vão se cumprir conforme Deus estabeleceu. E não há nada que mude isso. Então a palavra de Deus, ela é um guia seguro. Amém? Glória a Deus. Ela mostra para nós o caminho que nós devemos seguir. Versículo 5 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe no teu próprio entendimento. Então veja aqui o seguinte, eu não posso tentar raciocinar para compreender as coisas de Deus. Amém? Não tem como eu ter um raciocínio lógico, uma conclusão lógica a respeito de Deus. Porque as coisas de Deus, a Bíblia diz que Deus, nós vemos Ele pela fé, nós temos que crer. A Bíblia diz,
Temos que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam. Então, quando eu me aproximo com Deus, eu me aproximo por fé, não querendo entendê-lo, mas querendo que Ele se revele para mim. Essa deve ser a forma que nós se aproximamos de Deus, né? Para que Deus se mostre para nós e não que nós possamos ver a Ele. Amém? Porque a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele foi quem nos escolheu primeiro. Então, se Deus não houvesse nos escolhido, jamais nós compreenderíamos a Deus. Se Deus não nos houvesse nos amado primeiro, jamais nós compreenderíamos o que é amor. Então, tudo parte de Deus. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que me aproximar, amém? Para que Deus, de maneira que Deus possa se revelar para mim, e não querendo entendê-lo, amém? Mas deixar que Ele se revele para mim, amém? Por isso que eu li Apocalipse naquele dia, eu vi a grandeza de Deus. Eu vou fazer o quê? Acho que vou ler Apocalipse. Mas quando João começa a descrever o Cordeiro, quando João começa a descrever, né, a glória do céu, né, os anciões, os candelabros de ouro, né, os seres viventes em torno do trono, sabe, assim descrever agora não é tão, não parece tão empolgante, mas na hora que eu estava lendo era, amém? Na hora que eu estava debruçado na palavra que eu comecei a ler, era empolgante aquilo ali, né? É você vislumbrar algo, amém? Que está na tua imaginação, amém? Glória a Deus. Então, ela nos mostra o caminho. Então, não confia no Senhor. Ele diz, não te estribe no teu próprio entendimento. Eu sei que o homem é um ser inteligente, amém? Nós fomos criados com inteligência. Deus nos criou com inteligência. Deus não nos criou para que a gente fosse burro. Ou foi? Não. Deus nos deu uma inteligência, nos criou com inteligência. Então você pode ser Deus, você pode criar, você pode fazer. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, a Bíblia diz que a inteligência do homem é como o trapo de a justiça, né? A inteligência não é a justiça. Então a nossa inteligência em relação a Deus é pequena. Então nós não entendemos a Deus nossa inteligência. Amém? Nós fazemos as nossas coisas através da nossa inteligência. Mas para compreender a Deus, Deus tem que nos revelar a nós. Porque se a inteligência se a inteligência fosse capaz de compreender a Deus, talvez esses homens mais inteligentes do mundo, esses cientistas que criaram e compreenderam grandes coisas, eles talvez compreendessem a Deus. E muitos deles não compreendem. Amém? Não sabe, não consegue entender a existência de Deus. Reconhece em todos os teus caminhos, Provérbio 3, versículo 4, 5, 6 e 7. Reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Isso é muito importante. Ele reconhece em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então Deus, Ele vai consertando a nossa vida na nossa caminhada, amém? Nós estamos andando com Deus, não somos perfeitos, nós erramos aqui, erramos ali, mas o Espírito Santo, amém? Ele começa a mostrar que você errou, mas que você pode consertar, o caminho é esse aqui, a direção é essa, e nós vamos seguindo. Amém? Ele diz, reconhece o Senhor. Então reconhecer o Senhor nos nossos caminhos é entender que nós precisamos desse manual para viver. E quando Ele diz que nós devemos fazer, amém, nós precisamos seguir. Porque é isso que vai fazer diferença em nossas vidas. Amém? O Salmo 119, versículo 105, eu não vou ler, diz assim, luz para o meu caminho, ou lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quem já tentou andar no escuro? Ou procurar alguma coisa no escuro? É difícil, né?
Quando falta energia, e você vai procurar uma lanterna, hoje não, hoje é mais fácil, né? Porque hoje tem um celular, né? A maioria a gente dorme com o celular perto da cama, ali faltou energia, pegou o celular, dá uma sacudida nele, acende a lanterna, né? Fica mais fácil. Mas quando não tinha um celular, como é que o cabo fazia? Para encontrar, né, uma vela para acender ali para clarear a casa. Era complicado, né? Quando eu saí daqui para um sítio aqui, de noite, era uma, sei lá que hora era, que era tarde já mais de meia-noite. As meninas disseram, vamos para casa hoje, logo cedinho, vai chegar cedo, eles bora. Só que não tinha nem lua, não tinha. Quando tem lua, ainda vai. E a gente não via nada. Eu não conseguia enxergar nada. A gente sabia e um aqui, a gente topava um no outro, assim, como fosse empurrando o outro, tentando não sair do caminho. Nem podia para cá, para cair no mato, nem para o outro lado. Aí encostado no outro, assim. Nesse tempo eu fumava ele também, a gente só conseguia ver a brasa do cigarro acesa. E mais nada. Foi a pior viagem da minha vida que eu fiz. Nunca mais eu me chamo com um negócio desse. Andar de noite, nem para cego, presta. Porque é horrível você andar no escuro. Por isso que ele diz, olha, luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então quem anda na luz, ele não tropeça. Quem anda na luz não anda com medo. Amém? Quem anda na luz sabe para onde vai. Amém? Quem anda na luz consegue enxergar todos os obstáculos. É isso que Deus está falando. Mas se nós não andarmos na luz dessa palavra, não usarmos ela como luz, como lâmpada para os nossos pés, nós vamos tropeçar aqui ou ali. Porque é isso que acontece aí com as pessoas. Elas creem em Deus, mas não toma o seu manual de vida e anda tropeçando, né? Tropeça aqui, ali, e muitas coisas erram, não porque querem errar, é porque ainda não tem um entendimento, né, do caminho que deve seguir. E a gente tem esse manual na nossa mão, nós temos aquele que escreveu o manual, que pode nos ajudar a compreender aquilo que Deus fala. É só a gente pegar, né, e ler. É só a gente pegar e guardar no nosso coração, como diz a palavra. Amém? Quantas vezes nós cometemos o mesmo erro, sabendo que é errado? Ou será que é só eu que faço isso aqui? A gente comete várias e várias e várias. A gente sabe que não devia fazer, mas faz. É igual aquela pessoa quer emagrecer, sabe que não precisa, que tem que deixar de comer, né? Não existe outra maneira mais fácil de emagrecer, não seja você reduzindo a alimentação. Aí você reduz? Não. Gilson. Não é difícil? A gente sabe que não pode fazer. O médico disse para mim, ó, esse aqui, a primeira consulta, isso aqui é só um conselho, viu? Você tem que fazer isso, isso e isso. Na próxima, se não mudar, vai ser medicação. Eu digo, tá certo. Estou tentando. Eu sei o que não devo fazer. Mas tem hora que eu faço. Tem hora que eu abuso disso, abuso daquilo. Mas eu sei que não devo fazer. O que é que eu estou fazendo? Eu estou colocando em risco a minha saúde. Porque mais na frente posso tornar um problema mais grave e mais difícil de curar. Porque hoje, se eu reduzir a alimentação, eu vou resolver o problema. Mas se eu não reduzir, amanhã eu vou ter que começar com remédio. Remédio pode resolver, eu tenho que partir para outro. Esse outro pode me fazer mal, eu posso não me dar com esse remédio, tenho que partir para outro. E assim a coisa começa. Mas o que era o mais importante? Eu resolvi agora. Assim muitas vezes é a palavra de Deus. Ela está dizendo que nós não devemos fazer, mas a gente faz. Aí Deus diz, não faz, a gente continua fazendo. Não faz, a gente continua fazendo. E as coisas continuam dando errado. A gente vai tropeçando aqui, tropeçando ali. E nada na nossa vida prospera ou dá certo. Porque a gente está tropeçando na palavra de Deus. Amém? Então precisamos pegar essa palavra e colocar. Porque ela é o guia seguro. Amém? Ela é o guia seguro na nossa vida. Sem ela, a gente se perde na nossa própria vontade. Já parou para pensar nisso? Sem a palavra de Deus, a gente se perde na nossa própria vontade. A gente é guiado pela nossa própria vontade. E muitas vezes a nossa vontade é boa hoje, amanhã já não é boa.
né? O que para nós parece certo hoje, amanhã pode ser danoso. Então a nossa própria vontade muitas vezes não ajuda. Então, se a gente quiser ter um guia, uma direção segura, temos que olhar para a palavra de Deus. Segundo ponto, por que é importante a lei do Senhor para o cristão? Porque ela nos ajuda a não pecar. Amém? A palavra de Deus nos ajuda a não pecar. Foi por causa do pecado que Cristo teve que vir à terra. Amém? É por causa do pecado que nós estamos aqui hoje e não na glória. Amém? Podíamos estar eternamente com Deus, mas por causa do pecado nós estamos aqui, nos preparando, como disse, sendo limpo, purificado por essa palavra, para que nós possamos voltar ao nosso estado original. Amém? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? O homem é a imagem e semelhança de Deus. O caminho ao qual devíamos seguir foi perdido, amém? E um ponto da criação, em um momento da criação, houve um desvio de caminho. Ou seja, o homem deixou-se guiar pelo seu próprio entendimento e se desviou da vontade de Deus, amém? Mas Deus, no seu infinito amor e misericórdia, trouxe de volta o homem ao caminho certo, amém? Um pouco mais penoso, né, digamos assim, porque hoje é necessário ter mais força, mais dedicação para que a gente continue nesse caminho. Mas a palavra de Deus, ela nos ajuda a não pecar. Amém? Ela transforma a nossa vida, o nosso caráter a cada dia. Amém? É por isso que eu digo, às vezes, os pais fora, o camarada diz que crê em Deus. Ah, mas eu creio, eu sei que Deus diz crer. A palavra de Deus é o quê? Na palavra da Bíblia, a palavra de Deus é. Mas às vezes o camarada bebe, fuma, se prostitui, mente, engana, rouba. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Filho de Deus, ele é filho de Deus. Mas não está seguindo o seu manual de vida. Ou seja, esqueceu daquilo que é a direção correta para a vida. Sabe que existe, sabe que está lá, sabe que precisa, mas não quer. Aí Deus pode fazer alguma coisa? Não. Ele continua esperando. Né? Ele continua de braços abertos. Ele continua disposto a esperar. E muitas vezes, pela misericórdia dele, ele ajuda, né? Ele direciona, ele corrige, ele alerta, ele chama, né? Mas eles não querem. Mas a palavra de Deus, ela está aqui. É tanto nossa quanto deles. Amém? Porque quando Deus fez tudo isso aqui, Ele não fez só para mim e para você que está sentado nessas cadeiras, não. Ele fez para o mundo todo, para toda a humanidade. Todos nós temos acesso ao nosso manual de vida. Todos nós temos acesso à nossa fonte de vida. Amém? No versos 11 diz assim, Salmo 119, versículo 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista diz: Senhor, escondi a minha palavra, escondi a tua palavra no meu coração. Aonde aqui o texto de Provérbios diz: guarda em teu coração, guarda os meus mandamentos. Então, quando você guarda a palavra de Deus dentro do seu coração, amém? Ela nos ajuda a que nós não venhamos pecar contra Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui no versículo 11 diz assim: filho meu, não rejeita a correção do Senhor, nem tenha nojo da sua repreensão. Amém? Porque Deus nos repreende para a vida. Deus nos repreende para que nós entremos no caminho correto. Deus nos chama a atenção para que a gente não erre o caminho. Amém? Ele diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Nem todo filho gosta da uma repreensão, gosta? Você lembra quando você era mais novo? Lembra, Moisés? Pequenininha, que fazia aquelas brincadeirinhas. O pastor Dedé chamava e dizia: ô Moisés, tu tem que ser igual ao Moisés da Bíblia, viu? Esse Moisés aqui não dá certo, não. Era bom quando o pai chamava a atenção? Não, não era.
Eu lembro meu pai pegar uma vara uma vez, porque ele estava trabalhando, rapaz, eu pequeno. Sabe o que é que eu fiz? Moleque, eu nem lembro disso. A pizza foi boa, porque eu não esqueci nunca. Eu entrei dentro lá, escavava um barreiro assim, bem grande, que era para poder no barro ali fazer a massa para poder levantar. E ele lá com as 3 pessoas trabalhando lá e fazendo a massa. O que eu fiz? Eu entrei dentro da massa e fui brincar. A lã mandava assim, ó. Eu lá dentro. Menino, ele pegou a primeira vara que ele pegou, ele viu. Ele gostava de chamar o nome uma vez. Moleque da peixe. Aí pegou a vara. Só deu uma. E os espinhos passaram assim com a marca. E eu para casa. Atrás de manhã sempre, né, ajudava ali, ajeitava. Nunca esqueci disso. Bom? Não, não era. Mas ele fez aquilo porque sabia que eu estava fazendo errado. Entre outras coisas. Às vezes nosso pai é ignorante. A gente não. Hoje a gente, né, a gente é bem light como pai. Mas no tempo do meu, não tinha brincadeira não. A tapa na orelha era 2 segundos para acabar levar. Era só falava uma vez. Na segunda você já apanhava. E a gente cresceu e estamos aqui. Por isso Deus diz, porque o Senhor repreenda aquele a quem ama. Se fosse no tempo de hoje, nossos pais eram presos. O conselho estava lá na porta. Você vai matar o menino. Eu queria que o conselho tutelar batesse na porta do meu pai, só para ver o que ele fazia. E com isso, a humanidade está crescendo, sendo doutrinada não pela família, mas pelo Estado. Ou não? E isso está sendo um perigo, isso é um risco que o mundo está correndo. Porque está cada vez mais desajustado. Amém? Mas deixa eu dizer uma coisa, o mundo pode estar desajustado, mas existe um Pai que nunca mudou. A Bíblia diz que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Esse Pai não muda. Amém? Ele não vai usar o chicote, mas ele vai repreender. Amém? Ele não vai descer a mão, mas ele vai chamar a atenção. Amém? E se a gente aprender a ouvir esse Pai, a nossa vida vai ser diferente. Por isso ele diz, filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão, porque o Senhor repreenda aquele a quem ama, assim como o pai, que muitas vezes não é entendido. Amém? Que corrige o filho que quer bem. Então Deus nos corrige porque Ele nos ama. Amém? Ele não corrige porque Ele quer não nos dar uma lição, não. Né? Olha para mim e diz, peraí, eu vou te ensinar um negócio hoje, viu, bichinho? Para tu deixar de ser. Não, Ele não faz isso, não. Ele vai nos chamar a atenção porque Ele quer o nosso bem. Amém? Então a palavra de Deus, ela nos ajuda a não pecar. E por último, a palavra de Deus traz vida e bênção. Amém? A palavra de Deus traz vida e bênção. É ou não é por isso que nós corremos tanto? Quem é que trabalha a semana toda só porque quer trabalhar? Não, você trabalha porque você quer ter dinheiro e quer ter uma vida melhor. Quer ter boas condições. Você quer poder aproveitar o final de semana, você quer poder tirar férias, amém? Você quer comprar um carro, você quer comprar uma casa, né? Você quer comprar um objeto que você gosta. Você trabalha por isso. Você procura bem, você procura viver bem. Você procura ter uma vida boa. E Deus está dizendo que assim que ouvir a palavra dele, ela vai trazer para nós tanto vida como bênção. O versículo 2 diz assim: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós aguardamos no nosso coração, quando nós obedecemos, quando nós entendemos o que ela é para nós, ele diz que nossos dias serão aumentados. E não só aumentados os dias, mas serão dias de paz. Amém? Não vai ser uma vida atribulada, não. Se você crê em Deus, se você confia em Deus, você não vai ter uma vida atribulada, não. E se por acaso nós temos uma vida atribulada, Deus está aqui para dizer, eu quero desatribular. Tem essa palavra no dicionário? Desatribular? Mas Deus quer desatribular a nossa vida. Amém?
Ele quer tirar essa tribulação e nos dar paz. Foi para isso que foi para isso que Jesus morreu. Para trazer a paz. Amém? Jesus nos deu a paz. A paz, Jesus está conosco. Ele diz: eis que vos deixo a minha paz vos dou. É verdade que vamos ter momentos difíceis. A gente vai, às vezes, se cansar, a gente vai se preocupar. Mas a paz, ela vai vir. A Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Significa que a tribulação, a dificuldade, ela não é sem fim. Ela tem um fim. Amém? Toda dificuldade, todo problema tem um fim. Amém? Nós precisamos viver nessa esperança. Acreditarmos em Deus, crermos em Deus. Que as situações difíceis, elas chegarão ao fim. Amém? A palavra, ela mostra o caminho, transforma o coração, fortalece a fé, traz vida e bênção. Amém? Esse é o efeito da palavra de Deus na nossa vida. Amém? Vou repetir para vocês: o efeito de Deus na nossa vida através da palavra é mostrar o caminho certo, transformar o nosso coração, fortalecer a nossa fé, trazer vida e bênção. Amém? Glória a Deus. Vou encerrar por aqui. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.